Iniciamos agora a nossa reunião da Frente Parlamentar de Regularização Fundiária e Habitação, aqui do Poder Legislativo Blumenauense. Reunião essa que foi extraordinariamente chamada para tratar, inclusive, de um projeto de autoria do vereador Matias, que estamos aguardando a sua chegada aqui nessa reunião. E, obviamente, que temos outros assuntos dessa pasta para serem tratados. Eu imagino que a presença do Oscar Cazico, inclusive aqui, que pelo que eu vi aí na reforma administrativa pela imprensa, que deve estar vindo para esta casa, me parece, na próxima terça-feira, é ele que vai assumir agora também, dentro da mesma pasta, as questões da regularização fundiária, segundo a gente acompanhou pela imprensa. Então, obviamente que, por isso, talvez já a ausência, então, do ex-secretário, né, o ex-secretário que era o Júlio, né? O Júlio que estava, né, substituindo o ex, que era o Rafael Jensen, que substituiu o ex, que era o Juliano Gonçalves, e assim, né, o constante troca-troca aí que tem prejudicado o andamento dos trabalhos, essa que é a verdade, na questão da regulação fundiária. Esperamos que agora a gente possa ver de que forma vai ser tocados os trabalhos, e isso é importante agora até a presença do Oscar aqui para nos dizer como é que é essa nova visão do governo daqui para frente nessa pasta, até para a gente saber como a gente vai tocar os trabalhos aqui também dessa frente parlamentar. O Vale, que não sei se faz parte agora também da habitação, aqui presente, o Éder da FAEMA e também o Glauco, e os vereadores Silvio e o Matias agora chegou. Na verdade, eu acho que o Caminha, quero agradecer a presença também, tem sempre acompanhado, independente de fazer parte aqui dos nomes que foram dispostos aqui nessa frente parlamentar, todos os vereadores podem participar, né, está sempre aberta aqui essa frente parlamentar para que todos possam participar, opinar e sugerir, inclusive, e discutir os assuntos, porque são assuntos de interesse de toda a cidade, em especial, como eu sempre falo, na área da regulação fundiária e habitação, onde a gente tem problemas crônicos aí no nosso município. Inicialmente, antes do vereador Matias chegar, eu mencionava que a gente também, como pauta, tinha justamente a questão desse projeto, que é de sua autoria, para que fosse aqui explicado o objetivo do projeto. Enfim, tem a questão que a gente estava aqui antes do início da abertura da reunião tratando, que é a questão de uma emenda que é inconstitucional, que a princípio acho que já foi arquivada. Enfim, inicialmente, depois a gente pode ver outros temas, mas inicialmente eu queria que o vereador Matias pudesse falar desse projeto e explicasse para a gente. Bom dia, vereador. Bom dia, vereador Adriano, que preside essa comissão parlamentar. Bom dia também aos demais presentes. Primeiramente, eu queria deixar muito claro de que esse projeto ele vem de encontro ao anseio de várias comunidades aqui na cidade de Blumenau, que infelizmente não tem a dignidade nem mesmo de receber as suas correspondências nas suas residências, porque ao passo que não tem uma nomenclatura oficial, automaticamente eles não têm também o CEP. E não tendo o CEP, os Correios acabam não tendo a possibilidade legal de entregar essas correspondências nas suas residências. Então, esse projeto, e aqui eu tenho que fazer uma referência ao Glauco, que é o servidor lá da assistência social, que ele me trouxe essa proposta, e nós discutimos esse assunto, é justamente poder nominar essas ruas denominadas de placa amarela, mas que estão em zonas especiais de interesse social, ou seja, as populares ZEIs, que a prefeitura já dá a manutenção, que a prefeitura já faz um trabalho nessas áreas, e por esse motivo nós apresentamos esse projeto, que eu classifico talvez como um dos mais importantes projetos que eu já apresentei nessa Casa Legislativa, porque quando a gente trabalha com a dignidade das pessoas, e eu fui nas regiões de áreas ZEIs e vi como é que é feita essa distribuição dessas correspondências, ou seja, tem um local e o carteiro simplesmente deposita, para não dizer que joga ali essas correspondências, e a pessoa chega,
às vezes em dia de chuva tem que pegar essa correspondência toda encharcada, né, no meio, separando, não tendo o mínimo da privacidade, porque essa correspondência ela fica ali para qualquer pessoa que talvez antes dela pudesse pegar ainda as correspondências dela. Enfim, eu acho que é muito importante esse projeto. Ele tem, obviamente, aqui algumas pautas que vão dar o regramento para que isso possa acontecer, né? Então, vou ler aqui o projeto na íntegra. Né? O artigo 1º ele diz que todo projeto, então, de lei, dando nome às vias de logradouros públicos, será necessariamente instruído com certidão de comprovante. Primeiro, que a via ou logradouro ainda não tem a denominação, obviamente, que o nome pretendido não apresenta repetição, o óbito da pessoa homenageada, salvo quando se trata de personalidade cujo falecimento seja notório, né? Precisa ter ali a certidão de óbito, a regularização do loteamento em que se situa a via pública a ser denominada. Aí entra a primeira restrição. No caso do loteamento em fase de regularização na modalidade REURB-S, a REURB social, as vias e acessos podem ser denominados mediante certidão a ser expedida pelo órgão público municipal responsável pela regularização fundiária. No segundo, diz que também na situação e forma previstas no primeiro, quanto a atendida a adesão mínima de 80% dos ocupantes no programa de mutirão, e aí é onde entra a questão de que realmente 80% da rua esteja cadastrada no mutirão para que tenha uma amarração ali de que a rua vai ser pavimentada futuramente, né? Então tem que ter esse mínimo de 80% das pessoas aí cadastradas no sistema de mutirão. E o projeto de lei para a denominação da via ou logradouro público deve ser instruído com a descrição da via ou logradouro emitida pelo órgão municipal de planejamento urbano. Então, esse é um projeto que, apesar de simples, ele é muito importante, como eu coloquei, e vai dar a dignidade necessária para que as pessoas, nesse primeiro momento, possam ter inicialmente as vias nominadas e, posteriormente, diante das vias nominadas e com o CPF também, estarem recebendo as suas correspondências nas suas residências. Doutor Matias, eu teria alguns questionamentos iniciais aqui. Claro. Por exemplo... Só um minuto. O Glauco, até pelo conhecimento muito mais técnico de eu, se quiser colocar já alguma informação adicional. Só liga o microfone ali, Glauco. De repente, eu só vou fazer esses questionamentos, claro, que, de repente, ele já pode ajudar na resposta. Com relação, quando fala aqui que a via ou logradora ainda não tem a denominação, a gente sabe que esses locais já têm uma pré-denominação, que são as placas amarelas. Ou seja, então... O senhor me permite? Não, não significa isso. Nós temos em Blumenau várias ruas sem nome, que são placas verdes com escritura normal. Ruas inominadas, que elas têm toda a infraestrutura do município, tem toda a condição, só falta passar pela Câmara de Vereadores para receber o nome vereador. Por isso que aquela vez eu falei para Vossa Excelência que o seu projeto não estava correto quando o senhor falou de placas inominadas. Placas inominadas, eles podem me corrigir, são oficiais. Placas amarelas não são nem nominadas e não tem nome. Aí sim. Por isso que eu queria falar para o senhor aquela vez. Vereador Almir, na verdade é o seguinte, eu quis dizer que esse projeto aqui está voltado para as áreas EIS, certo? Somente nas áreas EIS, ou não? A nossa proposta inicial era... Oi? Aí. A nossa proposta inicial era tratar diferentemente a REURB-S e a REURB-E. Tanto é que eu tenho aqui até o projeto original que nós encaminhamos, que seria esse, né? Deixa eu aqui. Então, a REURB-S seria já poderia ser denominada com o parecer da regularização fundiária, porque nós já temos os projetos, né? A área já é EIS, né? A gente já poderia denominar. O município já é obrigado a fazer manutenção, então a gente não veria problema de criar ônus no município, que ele já é obrigado a fazer manutenção.
E para a REURB E, que daí seria o caso do mora ilegal, que o planejamento que faz, é aqueles casos que não é de interesse social. Então, nesses casos, a gente iria propor, foi proposto, aliás, né, de que essa rua poderia ser denominada mediante a inclusão deles no programa de mutirão. Então, iria até incentivar as pessoas que querem pavimentar a rua e estão numa situação irregular, para que eles protocolem o processo de regularização fundiária na modalidade de REURB E com isso eles vão poder fazer também a pavimentação através do mutirão. Né? E nesse sentido foi essa emenda que nós propusemos, né, que parece que foi rejeitada. Né? A emenda teve parecer. Essa emenda aqui, né? Então a emenda coloca nesse sentido: no caso de loteamento em fase de regularização na modalidade REURB E, as vias poderão ser dominadas mediante daí a inclusão no programa de mutirão. Né? Enfim, a emenda só tratou dessa questão do mutirão. Então, a questão da nominação, que é o foco principal do projeto, está preservado. Mas a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, que a via logradoura ainda não tem a denominação. Lá na área 6, embora seja placa amarela, ela tem uma denominação, vai ser preservado aquele mesmo nome, é isso? Vai. Só que vai ser o nome oficial, né? Então, assim, esse item não cabe, que a via ainda não tem denominação. Ela tem, porém, a placa amarela. Ela vai passar a tornar uma rua oficial. Para a prefeitura, ela é inominada, porque não é um nome oficial, né? É um nome que está ali, obviamente, na placa amarela, mas oficialmente, se a gente for lá no registro da prefeitura, esse nome não vai constar lá. Não vai ter. Por isso, vereador Almir, que quando eu fiz o projeto e aí ficou o termo inominada, eu compreendo que valeu para todas, porque a placa amarela deixou de existir. Quando o Ministério Público derrubou a Lei 273, do ex-prefeito Décio Lima, ela se tornou inominada. Ela está lá, é só... Se o senhor me permite aqui, vereador, nós temos que ter um entendimento muito claro. Placa amarela não existe, é uma extensão do seu terreno. Não existe rua, placa amarela. Virou é uma inominada. extensão do teu terreno. Não. Inominada está dentro do código, onde ela é uma rua que falta receber o nome pela Câmara de Vereadores. A placa amarela não existe para o município. Não é rua, não é nada. Mas tem um nome. Não é nada. É a extensão do terreno dos moradores, um acesso, alguma coisa assim. Nós não podemos... Por isso que eu questionei Vossa Excelência no momento daquele projeto, porque inominada para a legalidade do município são ruas oficiais que não têm o nome ainda. E a placa amarela não existe. Para registrar o meu ponto de vista, vai ao encontro do ponto de vista do vereador Almir. É o mesmo. São coisas distintas e a gente não pode falar aqui do que não é, do que não há. A situação é complexa, né, porque pela situação de que... Enfim, foi sancionado pela Câmara de Vereadores, inclusive essa questão das inominadas, mas assim, eu poderia falar que na minha região tem nominadas que vocês consideram oficiais, porém nominadas, mas elas não têm condição de oficial, e elas não estão nas EIs e não estão no... Enfim, então aí a classificação para esse tipo de rua, eu não sei como é que seria feito. Mas, enfim, por isso que é um problema, né, grande na nossa cidade, essas situações aí, placa amarela, inominada, enfim e tal, e a cidade está dividida hoje nessa situação aí. Mas, enfim, as ruas, por exemplo, do loteamento Onedite, lá já existem as pré-denominações, seria preservado aquelas nominações, né, e com exceção de uma ou outra que pudesse ter o nome repetido em alguma rua oficial do município. É isso? É isso. Exatamente. A ideia, me permite, Glauco, é que a gente possa manter esses nomes que já, de forma não oficial, estão sendo utilizados, desde que os nomes também respeitem aqui as regras para que seja feita a nominação, né? Que sejam, os documentos ali existam, né? Certidão de óbito, enfim. Vale os encaminhamentos normais dos moradores, se quiserem encaminhar um atestado de óbito de alguém que entre eles os moradores escolheram? A maneira de fazer a nominação depois é igual a que já existe para as áreas legais. Exato. Por todo rito, Exatamente. E até nesse sentido, acho que o próprio executivo pode fazer um pacote grande, né? Juntar essas informações, entrar lá e mandar para a Câmara tudo de uma vez só, né? Isso já foi feito muitas vezes. Outro dia que eu tinha interesse em saber quem deu o nome de uma determinada rua e vi que havia sido um pacote grande feito no governo do Félix Tais,
com todo o processo instruído pelo Poder Executivo e passou todo o rito legislativo aqui na Câmara. Ótima sugestão, vereador. E Glauco, acredita-se que com a aprovação dessa lei, automaticamente, qual é a perspectiva de prazo? Por exemplo, vou usar de novo o exemplo do loteamento Onedite, para que se oficialize aquelas ruas e se resolva, enfim, o problema que eu tanto tenho falado aqui e dado exemplo, né, de dificuldade dos correios lá daquela comunidade. Qual é a perspectiva de... Uma vez aprovado, nós mesmos podemos encaminhar num pacote, como a gente fez nessa proposta de projeto de lei que nós encaminhamos, que se tornou esse projeto de lei 7.809, né? Nós encaminhamos já a sugestão de denominar as ruas do loteamento Vila União. Então, lá já tem todos os atestados de óbito, certidão de óbito, a planta, a denominação de ruas, né? Que a rua A do loteamento vai passar a ser denominada rua fulano de tal, conforme atestado de óbito, com a extensão, com o início. Nós temos todo o projeto pronto do Vila União, por exemplo. A gente pode fazer da mesma forma para o Dona Edith, né? Figueira, Emil Vento, são todas áreas ex. Bromberg. Daí é o seguinte, aqui o projeto prevê para as áreas que estão em projeto de regularização fundiária. Lá o Morro da Figueira ele não tem o projeto, né? Por causa daquela questão de risco geológico, né? Então, embora sejam áreas ex, elas não vão ser contempladas. Tipo Emil Vento. Nesse tipo momento Figueira. não, até que se resolva essa questão geológica, né? Mas o Dona Edith ele já tem projeto, né? Enfim. Só para uma complementação, nós estamos tratando aqui de ruas e não dos loteamentos. Nós estamos tratando de regularização das ruas e não dos terrenos. Essa que é uma preocupação, e aí quero parabenizar o líder do governo por feito o encaminhamento, que muito embora tenha sido inconstitucional pelo próprio parecer jurídico aqui, e que eu falei no início aqui da conversa, até porque o vereador não estava aqui presente, poderia ter sido tratado isso direto do Executivo. O Executivo poderia ter trazido isso através de uma mensagem, né? E nós resolveríamos todo esse problema, porque cria-se um fato aqui que tem sido rechaçado, né, em ordem pública, muito embora eu entenda que o vício de iniciativa ele exclui a partir da hora que o prefeito sanciona a legislação, né? De novo, a preocupação nós estaremos aqui, óbvio, dando dignidade a essas pessoas no que diz respeito a nominar ruas, mas os lotes e os loteamentos, que é uma preocupação desta comissão, e que eu não faço parte diretamente, mas enquanto vereador tenho procurado estar presente, até porque vejo que isso é algo que a cidade de Blumenau precisa avançar, nós não avançamos. Fica aí esse meu registro, para que a gente possa dar esse devido encaminhamento, até porque desde o início da minha legislatura tenho feito vários encaminhamentos ao Executivo solicitando, né, essa questão de nominação de rua, enfim, e que pelo líder do governo conseguimos dar um encaminhamento, mesmo que ele tenha sido passado como inconstitucional na CCJ, né? Então que a gente consiga resolver isso de uma forma tranquila, rápida e prática, porque quando se tem interesse do Executivo, resolve. Eu só preciso esclarecer com relação à constitucionalidade, vereador Caminha, que eu tive o trabalho de, quando encaminhei esse projeto, já trazer também um parecer jurídico da Prefeitura Municipal de Blumenau, e aí é onde ele passou, que dá o duplo entendimento, né? O senhor tem muito mais experiência por ser técnico na área jurídica do que eu, mas sabe que, às vezes, uma situação ela pode ter dois tipos de interpretação, né? Dependendo da sensibilidade de quem está fazendo o parecer. E aí eu trouxe o parecer do município, que até o nosso procurador, aqui o André, ele cita no parecer jurídico dele, de que ele entendeu de forma inconstitucional, mas que também respeita aquele que entende de forma constitucional, e foi diante disso, desse vácuo, que a CCJ acabou aprovando o projeto, né? O projeto teve parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Então, só para esclarecer... Não, parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, sim. Obviamente, o procurador do município, isso até já discuti na tribuna, jamais ia fazer um parecer contrário a algo que era de interesse do município. Então, para a gente deixar bem claro aqui, né, são situações e situações. Infelizmente, passam projetos pela CCJ, infelizmente, não passam projetos na CCJ, e que, de novo, repito, infelizmente, às vezes é interesse de uns e de outros.
Por que não o executivo trazer através de mensagem? Resolveria todo e qualquer problema, entende? Vereador Matias. Jamais que Vossa Excelência está fazendo um projeto inconstitucional, né? Mas é o parecer da Casa Legislativa de inconstitucionalidade, desnecessário. Vossa Excelência já deu algum andamento nisso? Porque eu sugeriria que a Vossa Excelência mandasse como anteprojeto ainda na sessão de hoje. Caso seja possível. Está pronto para ir a plenário, vereador. Ah, é? Ah, então tá já. Já como mensagem do Executivo? Não, ele veio como autoria, minha autoria. Como é que foi a votação na CCJ? Foi favorável, não teve nenhum voto contrário. Então tá já. Só para entender isso. E então, a emenda... Eu pensei que havia sido arquivado. O principal da emenda, que foi totalmente prejudicada, qual era? Que essa foi totalmente rejeitada, é o arquivo. A emenda é da autoria do próprio vereador? No caso de loteamento em fase de regularização fundiária na modalidade REURB-E, as vias e acessos podem ser denominadas mediante certidão a ser expedida pelo órgão responsável pela regularização fundiária, quando atendida a adesão mínima de 80% dos ocupantes do programa de mutirão, nos termos da Lei 4868, de 22 de dezembro de 1997, e do artigo 4º do Decreto Municipal 10.098, de 4 de setembro de 2013. Eu não entendi essa emenda. O que tem a ver a questão do mutirão com o projeto de nominação das ruas em áreas ex? É que assim, a gente, no projeto original que te entreguei aí, é isso aí, né? A gente dividiu em duas modalidades, REURB-S e REURB-E. A REURB-S, que é de interesse social, que é o caso do Dona Edith, né? O município já poderia denominar rua, porque ele já é obrigado a fazer manutenção e tudo. Já o caso da REURB-E, de interesse específico, são aqueles casos que não é de interesse social. Então, isso aí, o município não poderia usar recursos para fazer manutenção em loteamentos que não são de baixa renda. Então, para esses casos, a gente queria incluir que eles também pudessem denominar as ruas desses loteamentos, mas eles teriam que ter o projeto de regularização fundiária e somente seria denominado se eles entrassem, aderissem ao programa de mutirão. É nesse sentido, né? Uma perguntinha aqui. O programa de mutirão que você fala para pavimentação de rua? Isso, é. Isso é uma coisa que eu já quero aproveitar aqui também. Isso é uma questão aí que vai cair vai ser ensacada o mutirão. Até porque agora tem decreto. Blumenau está minada de ruas sendo feita por sistema de decreto particular. O pessoal não vai mais se incomodar agora se tem nome ou não. Isso aí não tem nem... Eu fiz um levantamento rápido, tem mais de 50 ruas sem fiscalização no município sendo feitas através do sistema de decreto. Então, essa questão aí, mutirão ou não mutirão, o pessoal agora está a bangu. Desculpa a expressão, está a bangu, está fazendo como quer. Não se tem uma qualidade lajota, não se tem uma qualidade da situação, daqui a pouco vai sobrar, obviamente, para o município aí estar dando manutenção, e aí a responsabilidade é do prefeito, a culpa é dos vereadores, como é o caso da Vila Bromberg. Não, Egídio Breckbrock. Uma rua maravilhosa, com casas boas, uma rua placa amarela. Ano passado eles fizeram toda a rua pavimentada. Ficou bonita, uma rua onde tem pessoas de classe média. Por conta de uma rua oficial, essa rua foi totalmente destruída. Totalmente destruída a rua foi. Enquanto que a rua era de macadame, se fazia manutenção pelo município, porque já era uma área consolidada. Após ter sido feita a pavimentação, o município não entra mais lá. E Vossa Excelência sabe disso também, vereador Adriano? E o morador, vereador Silvio, está há 8 meses sem colocar o carro na garagem porque está virado tudo do avesso, porque o município não pode fazer uma intervenção. Inclusive, foi pauta na minha fala na última terça-feira. Exatamente. Com o parecer, inclusive, do Ministério Público. Exatamente. Então, encaminhei ontem, através de ofício, ao secretário de Serviços Urbanos, onde o próprio promotor, Odair Tramontim, diz que e sugere que os moradores façam a provocação ao poder público para que se faça a manutenção, ou seja, ele... Né, quer lavar as mãos, obviamente, porque está então, lá agora todo o material. Esperamos que... Então, essa questão aí, mutirão, Glauco, cai por manobra essa questão de nominar. Porque... Então, dessa questão, o objetivo era incluir as duas modalidades, né? De interesse social já poderia denominar direto, de interesse específico teria que... mas eu só queria entender o que tem a ver
numa modalidade ou na outra, a questão da nominação da rua, com a questão de pavimentar a rua. Eles podem querer, poderia ser nominada a rua, independente deles querer pavimentar ou não. Aí que eu queria entender. Mas aí que a gente encaminhou essa situação também lá para o planejamento. Eles acharam que poderia acontecer o quê? As pessoas entrassem com um processo de regularização fundiária e a partir do momento que tu denomina a rua, eles desistam do processo e a rua se torna pública, eles vão buscar só os seus direitos de querer que a prefeitura pavimente. Não, mas não existe nenhuma possibilidade da prefeitura ir lá e pavimentar se ele não fizer pelo decreto ou não fizer pelo programa de pavimentação. A prefeitura não pavimenta rua nenhuma de livre, espontânea vontade, ou se não tiver emenda parlamentar, ou se não tiver no decreto ou no programa de pavimentação, então não estou entendendo. Presidente, se me permite, até para a gente encaminhar o assunto, que é de relevância, há 22 anos eu entrei na Câmara de Vereadores e há 22 anos se discute esses mesmos assuntos. E, infelizmente, e eu digo infelizmente em relação às pessoas, aos cidadãos que estão lá na ponta, não se encontrou ainda uma resolução definitiva. E aí que vem a minha principal preocupação, que são as pessoas. Então, a gente não pode tratar um assunto que daqui a pouco a gente acha que está resolvendo o problema deles e, na verdade, está criando maior confusão ainda. Porque se a gente simplesmente nos dedicarmos à questão meramente da denominação das ruas, e aí as pessoas vão pensar que daqui a pouco a rua denominada, o problema está resolvido. Então, será que as ruas... aqui eu quero trazer uma grande preocupação. Será que as ruas do loteamento Dona Edith, por exemplo, se elas forem simplesmente denominadas, nós vamos resolver o problema dos Correios? Não, porque os lotes não vão estar numerados. Então, aqui teria que ter um representante, teria que ter um representante da Secretaria de Planejamento, porque quem também faz toda a coordenação, numeração, gabarito de ruas é a Secretaria de Planejamento, que é quem tem os dados oficiais. Para liberar uma denominação de rua, um gabarito oficial de rua, segue-se um plano diretor. Quem tem esse plano diretor na mão é a Secretaria de Planejamento, é importante a presença deles. A discussão com os Correios também é importante, porque será que mesmo as ruas denominadas eles vão conseguir, daqui a pouco, levar até as casas das pessoas os seus... CEP e número na casa. Exatamente, eles despacharam isso oficialmente para nós. Hein? Então, o problema é bastante maior do que a simples denominação. E aí eu me preocupo aqui, daqui a pouco a gente discutir apenas a denominação das ruas e as pessoas receberem o seu nome lá, da determinada rua, e não resolver o problema. E nós estamos no órgão aqui na Casa Legislativa, que é o órgão legitimado a fazer essas denominações, esses nomes de próprios municipais. Então, em relação à manutenção dos nomes já existentes, cabe aqui, né, o bom senso dos vereadores e depois manter as denominações lá que atualmente estão lá de reconhecimento público e notório da comunidade, que possam ser mantidas. Eu acho que esse é o menor dos problemas. Porém, a gente não pode achar que, denominando ruas, a gente resolve um problema ainda maior, que é o problema de regularização fundiária, de numeração de lotes, de manutenção de vias públicas, que é um problema bastante maior. Talvez esse é um pequeno passo para a solução do problema maior. Mas a gente não pode vender isso como uma solução definitiva, porque vai criar uma expectativa lá fora que é a comunidade que vai sofrer. Ao contrário, nós estamos com... Vou pegar o exemplo do Dona Edith. Né? O Horto Florestal, nós estamos fazendo todo o processo de regulação fundiária, do Dona Edith, da Vila União. As empresas fizeram todo o levantamento do arruamento, dos lotes. Nós temos o projeto pronto. Só que esse projeto iniciou em 2012 e demora até chegar à regularização em si, né? Então, toda essa questão, essa preocupação que tu tens da regulação fundiária está sendo feita. Sim. Só que eles não podem ficar esperando lá 5, 10 anos até que se conclui a regularização e não receber cartas. A manutenção é feita. Eles têm abastecimento de água, de luz, tem toda a infraestrutura, tem todo o abastecimento. Né? Tá, mas aí vai resolver botar o nome e não ter o CEP e número nas casas, a numeração, vai resolver daí? Só botar o nome, se não tiver isso? Tem que botar o nome. Já vai ter o CEP também. Sim, vai ter o CEP. Mas não consegue por causa do nome de rua, não vai ter o número da rua, não vai ter o número da casa. Os lotes já estão numerados, esses que estão... Sim, mas só que pelo correio, o problema nosso é assim, vamos lá. Nós estamos tentando solucionar um problema que o principal deles é o correio, certo. Que essa é a reclamação de todo mundo, né? Que eles não têm dignidade de receber uma conta
de telefone na sua casa, mas ele tem o telefone lá funcionando, né? Que é outro absurdo. Mas, enfim, vamos para outra parte. Meu problema é, como eu falei aqui no começo, nós estamos regularizando a rua e não o imóvel, que é muito mais complexo do que regularizar uma rua. Isso vai solucionar o problema da Casa Legislativa, que tem autonomia para isso. Por um outro lado, nós vamos talvez criar um outro grande problema, que é o correio, o próprio Glauco acabou de dizer, que ele só fará com o nome de rua e o número da casa. O número da casa, muito embora existam os lotes, não vai existir um número oficial. E aí, existe uma resposta do correio de que ele efetivamente vai resolver o nosso problema, que é a ideia da legislação, que é fazer com que aquele cidadão tenha lá a sua carta entregue em casa, ou nós vamos criar mais um problema, porque nós vamos criar uma expectativa para essa pessoa que mora lá na rua 27, número da casa, lote 48, e que depois da rua número 27 virar rua Antônio da Silva, ele não vai conseguir entregar da mesma forma o correio. Aí nós estaremos aqui literalmente dando um tiro nos nossos próprios pés, porque nós, enquanto legisladores, com a maior boa vontade que nós temos de tentar resolver o problema, vamos criar um novo. Então precisa ter esse encaminhamento, entendo eu, muito com sinergia ao correio, e aí a gente sabe qual é a situação hoje do correio. O correio já vive uma situação de que em lote, em rua oficial, com um número, eles já estão quase que cobrando extra para pagar. Imagina se eles vão querer deslocar toda uma estrutura deles para uma rua que, teoricamente, ela está legalizada pela metade. É uma grande preocupação que a gente tem, né? É importante a ideia, mas que a gente faça isso de uma forma conjunta. Existe o entendimento do correio? Sim. O correio assume essa responsabilidade. Como nós faríamos isso? Por força de lei, acredito eu, e aí eu vou dizer que não me aprofundei, né, diretamente no assunto, mas acredito eu que, por força de lei, o correio não tem a obrigação de fazer a entrega que não tenha o loteamento devidamente regularizado. Ou seja, nós vamos tapar o sol com a peneira, resolver um problema e criar um outro. Essa é a minha grande preocupação, que eu falei já antes, e o presidente, o Éder, tem bastante conhecimento também de causa, e eu acho que esse é um grande problemática. A nossa comissão aqui, o nosso objetivo é a regularização fundiária. Nós estamos tentando resolver um problema através da regularização da rua. Mas aí, Glauco, me perdoe, nada, muito pelo contrário, será que nós não estaríamos desestimulando as pessoas a regularizarem o seu lote, achando que o seu problema estava resolvido, entendeu? Eu teria uma outra sugestão, sabe? Vereador Caminha, teria uma outra sugestão, Glauco. Aqui, ó, qual a possibilidade de ser incluído nesse projeto que, ao ser nominada a rua, nesses casos que estarão previstos na lei, né, a Secretaria, ao Departamento de Cadastro, faça a numeração automaticamente das residências, né, porque o CEP, criando a rua oficial, vai ter que ter o CEP, óbvio, que isso eu acho que é o correio que dá. Né, mas, enfim, que esteja incluído no projeto que, ao passando aqui na Câmara a oficialização dos nomes, automaticamente seja feita a numeração oficial das casas. Eu não sei, tem que ter alguma coisa que resolva o problema lá na frente, não só... Esses projetos, a regulação fundiária de interesse social aqui, nós temos todos os projetos. Uhum. Tem o processo de regulação fundiária, tem decreto de leis, tem tudo, nós temos os projetos. Né? Inclusive o do Dona Edith já tem a numeração das casas que o planejamento fez. Então essa preocupação aí está resolvida. Né? O Dona Edith já tem a numeração em todas as casas, tem a planta lá, que é o planejamento que fez. Só falta denominar a rua, só. Para o correio entregar as cartas, no caso lá do Dona Edith. Exemplo, né? Mas as preocupações com os demais, entende? É isso que eu Quais demais, Os outros que ainda não têm os números, né? Essa que Quais é a os outros, preocupação. por exemplo? Outro loteamento que não tem, outro loteamento que a gente vai criar um fato, até inclusive essa questão lá na Não, mas é só, mas é só na verdade está sendo voltado apenas para as áreas ex e que tem reurbex. Que tem projeto, e aqui fala que está em fase de regularização. É só que eles têm um projeto levantado pelo engenheiro com o gabarito então, da rua, áreas ali, lotes, ou 4 áreas né? apenas que vão... É para resolver... Por exemplo, o Dona Edith é 276 lotes, tem todos os lotes, tem a numeração em todos os lotes, tem o arruamento, está tudo definido o loteamento. Né? Só outra que o coisa, correio... lá no Dona Edith se oficializa o nome da rua, e aí tu já disse que já tem as numerações no projeto, já está tudo no cadastro, blá, 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 enfim. E aquele cidadão não tem escritura. Com relação, a partir do momento que a gente está oficializando aquela rua, a rua vai ser oficial, ele vai poder entrar então com o uso capião para regularizar o seu terreno, é isso? Nós estamos dando a condição para ele regularizar o seu terreno também? Não, Porque a partir do momento que tu faz frente com uma rua oficial, tu tem direito de
escriturar o teu terreno. Tu vai, a partir da regra que nós estamos colocando ali para ele, nós estamos dando a condição de oficializar a rua. Se eu moro na rua oficial, eu tenho direito à escritura nela, já que estou ali consolidado naquela situação. Então vai possibilitar o cidadão de entrar com o processo de uso campeão e regularizar, já que via poder público não está andando, ele pode fazer uso campeão particular e resolver o... O uso campeão eles já estão fazendo na cidade inteira, né? Inclusive no Dona Edith. Uso campeão, só que isso não resolve a regularização fundiária. Vai ter... O juiz vai dar posse para aquele cidadão lá que fez o requerimento e foi Mas vai aprovado, facilitar, né? para ele com a oficialização da rua, é isso? Eu não sei dizer que é um processo judicial, né? Bom, secretário. Não, só reiterando, presidente, o que o doutor Éder falou aqui, é necessário o planejamento estar junto. Só uma ilustração que eu quero trazer para vocês. Eu construí na rua Anitápolis, ali no Vosta, recebi água, luz, com endereço, com número, e depois de 3 anos de já estar consolidado lá, com o mesmo número, recebendo conta da Celesc, do SAMAI e companhias telefônicas, eu fui na prefeitura para fazer um MEI, microempreendedor individual, da minha empresa. Chegou lá na prefeitura, barrou dizendo que esse número não existia. Eu tive que mudar todo o meu número, mudar a escritura do meu terreno, tudo isso, porque não existia. Então, há necessidade do planejamento estar junto, até para consolidar aquilo que nós estamos falando aqui. Não adianta só regularizar o nome da rua e só o CEP se a pessoa depois não vai ter um número oficial do seu lote consolidado. E só para contribuir também, presidente, eu acho que a fala do Éder é interessante, mas a gente também, é claro que isso aqui, só esse projeto não vai resolver o problema no todo, né? São várias ações, como o Glauco colocou, que já vem sendo desenvolvida pela Prefeitura de Blumenau, e isso aqui é um passinho para a gente, quem sabe um dia, e espero que logo a gente possa resolver o problema da regularização fundiária, que é muito maior do que simplesmente nominar as ruas de placa amarela. Então, mas eu acho que o que nós temos hoje é de que as pessoas não estão recebendo as suas cartas nas suas residências. Isso aqui se vai resolver imediatamente? Não, vai precisar também de outros fatores, mas é um passo em direção para que isso seja resolvido. Então, acho que isso é importante a gente salientar. Posso colocar uma situação aqui? No início, como eu falei lá, o objetivo era denominar as ruas da REURB E e REURB S. A de REURB E com aquela questão do mutirão. Então, sugiro então da gente tratar só da denominação das ruas nas áreas de regulação fundiária de interesse social, nessa lei aqui. Daí excluir esse artigo, esse parágrafo 2º, que trata do mutirão, tratar nessa lei só a denominação de ruas nas áreas de regulação fundiária de interesse social. Não estou fazendo sugestão para excluir, para retirar o... Não, mas já para retirar, porque teve uma emenda aqui rejeitada, né, com relação a essa questão de mutirão aqui, então eu sugeria de tirar esse parágrafo 2º aqui da lei, que trata do mutirão, né, para a gente tratar só da regulação fundiária de interesse social. Fazer a supressão, emenda supressiva. Ficaria só esse parágrafo 1º aqui. Ó. Ou outra sugestão, e aí não sei se os vereadores concordam ou não, a gente rediscutir essa questão com a presença do planejamento e dos demais, conforme inclusive aqui sugestão do secretário Zico, do Éder, a gente voltar a discutir isso aqui com os demais envolvidos para fazer realmente um projeto completo e realmente que possa evitar problemas futuros lá na frente. Então, a gente pode remarcar, né, uma tratativa referente a esse mesmo projeto com a presença dos demais envolvidos e necessários na discussão desse projeto. Se os demais concordarem, né? Senhor presidente, eu concordo. Também não vejo por que esse projeto não possa avançar, não possa continuar tramitando, embora a gente continue a discussão com o planejamento. A gente não vai tirar a roupa de um santo para vestir o outro, né? Deixa o projeto avançando e fazemos as próximas readequações, né, no futuro. Eu concordo com essa vinda do planejamento, mas também concordo que o projeto possa ter a sua tramitação nessa casa. E aproveito para pedir para me retirar. Na minha sugestão é o seguinte, é o projeto ir à votação sem
a discussão com eles e talvez a contribuição deles dentro do projeto. Esse é o meu receio. Então fica a sugestão de que está tramitando normal o projeto, ninguém está dizendo que não vai, né, vai, pelo contrário, Sim, não claro. tem nem como não tramitar, está tramitando normal aqui, não é essa a questão, mas que avance para o plenário desta casa, após a gente complementar ele, aperfeiçoar ele e ter o aval dos demais envolvidos do poder público. Essa é a dica. Essa é a sugestão que eu faço ao relator, ao Almir também, enfim. Bom, só para... vereador Almir, eu preciso me retirar, então fica aqui a minha manifestação. Acho honesta e necessária a participação no planejamento, mas também não vejo por que a interrupção do processo legislativo. Senhor presidente, membros e todos que estão aqui participando hoje, eu concordo plenamente com Vossa Excelência. E até vou dizer que vários já foram os esforços feitos por vários parlamentares também para que fosse feita alguma situação de regularização na cidade de Blumenau. E eu com muita propriedade falo, e não só com propriedade, eu falo até com tristeza, que quando nós somos, e isso para mim chega a ter cunho político, infelizmente, e a sociedade é que paga. Que quando eu fui buscar o lar legal lá, em Florianópolis, pelo desembargador, várias cidades foram junto. Cidade como São Francisco tirou 900 escrituras e Blumenau não tirou uma. Agora vamos discutir aqui uma coisa que talvez por conta, desculpa, a liderança do governo está fazendo, pode ser que ande. Concordo com Vossa Excelência, eu acho que nós temos que amarrar, nós temos que fazer a coisa de uma vez, não jogar rapidamente. Por quê? Várias são as tentativas, nada aconteceu. Agora, daqui a pouco vai acontecer muito rapidamente. Então, eu acho que tem que ser feito aí, tem que trazer o planejamento sim, vamos esgotar todas as fontes para poder fazer uma coisa bem redonda, para poder entregar, como o próprio Éder falou, não criar uma falsa expectativa para a nossa sociedade e entregar uma coisa coerente, e entregar uma coisa que vá e aí beneficiar não só um ou dois ou três, que possa beneficiar vários. Eu moro do lado de um loteamento em Blumenau, onde está faltando uma pendência do proprietário, que é a Morada do Sol. Tem mais de 350 famílias, casas, não tem uma casa de madeira lá. Eles não conseguem ter a escritura, porque barra na prefeitura por uma pendência de documento. E não tem nem problema geológico. É uma vergonha para mim, parlamentar, morar do lado e dizer para eles, eu não sei, vocês fazem aí alguma coisa. Mas tu não fez o programa? Mas o meu programa não vai dar certo, não anda. Não anda, sai da procuradoria, vai para a FAEMA, volta para a FAEMA, vai para a procuradoria. Desculpa, Éder. Anda e não anda. E aí eu, que fiz um programa, fui lá, fiz filmagem, o desembargador veio aqui, deu entrevista para toda a cidade, movimentamos tudo e todos temos que olhar para aquela comunidade e dizer assim, infelizmente não sai. Infelizmente não sai. Por quê? Não sei. Não sei. Volto a dizer, São Francisco do Sul fez 900, no mesmo período que eu estou. E nós estamos. E nós não fizemos nenhuma. O vereador Almir deve recordar que, inclusive, o governo mandou a emenda para tirar, né, o lar legal do... Mesmo que ele não quis abraçar, inclusive mandou a emenda para tirar da legislação o lar legal. Deveria ter deixado lá... Exatamente. Né, previsto. Exatamente. Mas, enfim, para que eu concordo com Vossa Excelência, presidente. presidente. Abraçar. Mas, enfim, a minha sugestão seria essa. Vereador Caminho, não sei se tem mais alguma consideração. E não sei se o vereador autor entende e compreende como possível isso. Da minha parte, inclusive, poderia ser agilizado aí já para a próxima semana essa reunião, chamando o planejamento, os demais envolvidos aqui, porque eu acredito que eu tenho pressa, sim, tenho interesse, vereador, como presidente dessa frente aqui, de que seja agilizada essa ideia, o andamento. Não tenho interesse nenhum de isso aqui ficar parado aqui e de não andar. Tenho interesse que isso aqui ande. Então, se for possível, já na próxima semana, agendar a reunião aqui novamente com todos os envolvidos para saber o seguinte, Glauco. Vai ser nominado, por exemplo, Rua José Martins, lá no loteamento Onedite. Eu quero saber se a lei a proposta do vereador Matias vai nominar ela, vai torná-la oficial, se vai ter o número correto em cada casa daquela rua, o CEP, enfim, se vai me resolver a situação que lá hoje está alocada. É isso que eu quero saber, né? Agora, se tu não me disser, não vou, a gente vai fazer um negócio aqui para tirar amarelo ou a placa que já nem está mais lá e botar uma verde e não resolver o problema, aí eu não sei. Né?
Pois é, mas até mesmo para resolver o Correio exige CEP e a numeração correta das casas. Eu preciso saber com o pessoal da numeração como é que está isso, o pessoal do cadastro como é que está isso, o pessoal do planejamento como está isso. Eu não posso falar de algo que tu está me dizendo que ninguém aqui tem certeza se isso vai dar certo. Eu preciso ter certeza para que o vereador também depois não... o vereador Matias fez mais uma lei aí que infuncional, ou que pintou a placa de verde, mas não resolveu. Para resumir, é isso. Então, se vocês concordam... Né? Só para constar, né? Eu consultei aqui, eles foram devidamente chamados para a reunião. Que é lamentável, e não estão. Nós podemos ter resolvido isso hoje já. Então, aí eu não sei, o líder do governo, inclusive, tem que cobrar isso aí. Se eles foram chamados, oficialmente convocados aqui, é lamentável que eles não estejam presentes. Por favor, nenhum representante, inclusive. Senhores, eu acho que a discussão é saudável e concordo, acho que tem que ter também a presença do planejamento. Né? Então, acredito que poderíamos já deixar marcado para a nossa próxima reunião. Já tem data, não? Depois a gente pode ver e já vejo lá na agenda, a gente já... Mas poderíamos... Da minha parte, não passa da semana que vem. Perfeito. Tá. Então, acho que é isso. Já vamos deixar marcado para a semana que vem. Eu vou fazer o convite. A pena que não vieram aqui hoje, a gente podia, quem sabe, ter avançado significativamente, mas fica difícil a gente... Vereador, quero lhe parabenizar pela iniciativa. Imagina. Eu acho, Vossa Excelência sabe do sofrimento que tem, Vossa Excelência conhece outras realidades e sabe que na minha comunidade eu convivo com essa realidade no dia a dia, que é justamente essa questão. As pessoas do loteamento do Onedite tinham até um tempo atrás uma coisa que era totalmente incabível lá, que era uma caixa coletiva lá, que hoje já nem tem mais aquilo. Hoje já nem mais aquilo tem. Imagina que já era ruim, hoje nem isso mais tem. Hoje elas têm que ir lá na agência do Correio, lá o Shetter, no Água Verde, buscar conta, atrasa a conta, buscar correspondência, buscar encomenda. É um caos, atrasa a conta. Tem situações, inclusive, que complica a vida das pessoas de um jeito que vocês não acreditam. Sair lá da Velha Grande, tem que ir lá. Isso quando elas sabem que está lá. Isso, né? Porque lá é jogado, lá fica. Né? Porque como é que vai receber o comunicado? Porque se o Correio não vai lá e nem entregar o comunicado, a sua encomenda, enfim, sei lá o quê, está lá na nossa agência. Às vezes a pessoa nem sabe. Está mofando lá na agência do Correio do Água Verde lá. Então, vamos marcar isso, vamos buscar avançar nisso. É uma luz, vereador Matias, quero lhe cumprimentar pela iniciativa, agradecer o Éder aqui também que veio dar suas contribuições, o secretário que veio dar suas contribuições. Glauco, tenho certeza que a tua intenção é a mais positiva possível, estás empenhado para que, no sentido de ajudar, por isso estás fazendo as sugestões e a gente precisa dessas sugestões e não tenho dúvida que a gente vai avançar e esperamos que dê tudo certo. Ainda com relação ao secretário Casico, hoje o tempo não permite e o foco mais era essa questão aqui. Né? Obviamente que na sequência, depois da tal reforma administrativa, a gente vai ter muitas oportunidades e necessidades, né? E necessidades de conversar com o supersecretário, vai virar supersecretário de repente, para tratar do andamento das coisas aqui. As questões da regulação fundiária e da habitação vão continuar sendo tratadas aqui com muito afinco, com muito empenho e, obviamente, que a gente tem que esperar agora a reforma administrativa para ver qual vai ser os passos, os novos horizontes que vão ser passados pela atual gestão. Eu tenho já de cara a minha preocupação, eu acho que quando foi criada a Secretaria de Regulação Fundiária e Habitação, era uma luz que a gente tinha de que as coisas pudessem avançar. Tenho a minha preocupação de juntar tudo isso agora numa pasta só, de não ter uma estrutura própria para poder tocar isso aí. Eu tenho a preocupação, dentro da reforma administrativa que se anunciou na imprensa aí, nessa área especialmente, eu tenho a minha preocupação de se vai melhorar ou se vai piorar. Espero que seja para melhorar, mas a preocupação é de que se já estava difícil, com uma estrutura que estava carente ali de topógrafo, de engenheiro, de jurídico, de estrutura, de pessoal para fazer o trabalho, imagina agora vamos juntar com outras aí e tal, e vai ter menos estrutura ainda, ou sei lá, mais reduzido ainda o corpo técnico, não sei o futuro, mas não podemos falar antes da hora. Então eu quero agradecer a todos pela presença, encerrar aqui mais essa reunião da Frente Parlamentar de Regulação Fundiária e Habitação e na próxima semana a gente volta aqui e esperamos que os que hoje estiveram ausentes, sem justificativa, estejam presentes para a gente avançar nessa proposta do nosso colega vereador Matias, líder do governo. Obrigado.